Escafismo, também conhecido como suplício dos botes, é uma forma extremamente cruel de execução onde a pessoa era presa em um barco, coberta com mel e leite para atrair insetos. A vítima era alimentada com essa mistura, o que a fazia defecar e vomitar, atraindo ainda mais insetos que a mordiam e invadiam seu corpo. Esse tormento se repetia diariamente até a morte, que podia levar dias. Touro de bronze. O touro de bronze era uma estátua metálica em forma de touro de tamanho real. A vítima era trancada dentro e o touro era aquecido com fogo por baixo, o que fazia sentir um calor extremo e dor enquanto era queimada viva. Tubos permitiam que a vítima respirasse e seus gritos saíam como rugidos, enquanto vapor saía pelo nariz da estátua, aumentando o realismo e o terror. Passagem pela quilha. Também conhecida como arrasto da quilha, era uma punição marítima severa onde o marinheiro era amarrado a uma corda e arrastado por baixo de água de um lado do navio ao outro, passando sob a quilha. Se a pessoa não se afogasse ou não fosse gravemente ferida pelo corpo enferrujado e afiado do navio, o processo era repetido até que a pessoa morresse. Óleo de ricino. Forçar alguém a beber uma grande quantidade de óleo de ricino causava dor estomacal e os deixavam tão doentes que não conseguiam mais controlar seus movimentos intestinais. Em seguida, colocavam a pessoa em um barril de tamanho humano e só o removiam quando confessasse. Isso podia ir tão longe a ponto de deixar a pessoa se afogar em seus próprios fluidos corporais dentro do barril. Pera da angústia. Inventada na era moderna, é uma ferramenta com corpo de mental em forma de pera que se abre ao girar uma chave. Ele era inserido na boca, ânus ou vagina e expandido para ferir a vítima. Burro espanhol. Um dispositivo de madeira em ângulo agudo onde a vítima era forçada a sentar, como em um burro, com pesos nos pés. Isso aumentava a pressão e a dor, causando lesões graves nas pernas e na coluna, podendo até rasgar o corpo pelo peso. Freio de bruxa. O freio de bruxa era um dispositivo de metal colocado na cabeça, com espinhos na parte que ficava dentro da boca. Se a pessoa tentasse falar, sua língua seria machucada. Ele era usado para punir e humilhar publicamente mulheres consideradas reclamonas ou fofoqueiras, impedindo-as de falar. Águia de sangue. Um ritual cruel em que as costelas da vítima eram cortadas e abertas para parecerem asas, enquanto os pulmões eram puxados para fora, resultando em uma morte lenta e dolorosa. O estripador de seios. Usado como uma punição para mulheres, esse método envolvia aquecer o objeto e rasgar a pele dos seios, causando dor extrema e cicatrizes permanentes. Rasgador de língua. Essa ferramenta prendia e rasgava a língua, causando muita dor e impedindo a vítima de falar. Ironicamente, é usado para tentar forçar confissões. Ferro em brasa. Um metal quente era pressionado na pele, causando muita dor e deixando uma cicatriz permanente. Era uma forma de punição para marcar alguém e servir de lembrança para todos. Esmaga-cabeças. Como o nome sugere, esse dispositivo apertava a cabeça lentamente, causando dor extrema e eventualmente esmagando o crânio. Era usado para forçar confissões ou como punição brutal. Roda do despedaçamento. Também conhecido como roda de Catarina, ele quebrava os ossos da pessoa, torcendo seu corpo em torno de uma grande roda. Depois, a vítima era deixada pendurada, sofrendo uma morte lenta e dolorosa, exposta ao clima e aos pássaros. Cadeira de ferro. Uma cadeira feita de ferro com pontas afiadas no assento e nos apoios de braço. Tinham entre 500 e 1.500 pontas metálicas. Algumas versões incluíam buracos para colocar carvão em brasa, causando queimaduras. Outras adicionavam pesos para forçar os espinhos a perfurarem mais, buscando atingir órgãos vitais, causando sangramentos fatais. Berço de Judas. Também conhecido como cadeira de Judas, esse dispositivo tinha um assento em forma de pirâmide. A vítima era suspensa sob o topo afiado, e seu peso fazia a ponta rasgar o corpo lentamente. Morte por 1000 cortes. Conhecida como lynch, essa execução na China envolvia cortar pedaços da carne da pessoa aos poucos, até que a caixa torácica ficasse exposta. Durava horas, com o objetivo de causar o máximo de dor antes da morte. Pêndulo. Alega-se que o pêndulo foi usado como um instrumento de tortura e execução pela Inquisição Espanhola no século XVIII. Esse método usava uma lâmina suspensa que balançava como um pêndulo, cortando a vítima aos poucos e ficando cada vez mais profunda a cada movimento. Cavalete. A pessoa era deitada em uma estrutura onde os pulsos da vítima são presos em uma extremidade e os tornozelos em outra. Ao ser acionada, esticava o corpo, puxando braços e pernas em direções opostas. Isso causava dor extrema e podia deslocar membros facilmente. Cegonha. Esse dispositivo forçava a vítima a agachar, comprimindo o corpo e causando muita dor. É o oposto do cavalete. Ele focava em pressionar o corpo, não em esticá-lo. Canga. A canga era uma forma de tortura utilizada principalmente na China, onde uma tábua pesada era colocada em volta do pescoço da pessoa, dificultando seus movimentos e a alimentação. A punição visava não só causar o desconforto físico, mas também envergonhar publicamente.
Pau de arara. A pessoa era pendurada pelos pulsos e tornozelos como se estivesse em um poleiro de papagaio. Não causava morte, mas podia provocar danos permanentes nas articulações. Estrapado. Também conhecido como corda, as mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e ela era levantada pela corda presa aos pulsos, o que geralmente deslocava os ombros. Pesos podiam ser adicionados para aumentar a dor. A tortura durava menos de 1 hora, pois poderia causar a morte. Tortura da sala branca. Nesse método, a vítima era colocada em uma sala totalmente branca, sem som, janelas ou detalhes. Era uma forma de tortura psicológica que muitas vezes levava à loucura. Masmorra oubliette. A oubliette, também conhecida como masmorra de garrafa, consistia em poços verticais profundos e bastante estreitos, como o gargalo de uma garrafa. Conectados às celas na sua parte inferior, os prisioneiros eram jogados e deixados no escuro, sem comida ou água, até morrerem. O nome vem do francês e significa esquecer. Podemos dizer que é uma masmorra para esquecimento. Pendurado em correntes. Neste método, o corpo, às vezes ainda vivo, era colocado em uma gaiola de metal e pendurado em público. Era usada como aviso e causava uma morte lenta e humilhante. Cócega espanhola. Esse instrumento, em forma de garra de metal, era usado para rasgar a pele da vítima. Começava causando cócegas, mas logo dilacerava a carne. Tortura de bambu. Um bambu era inserido no ânus de uma pessoa e deixado lá. O bambu crescia rapidamente dentro do corpo, causando dores absurdas. Às vezes ele era deixado até sair pelo outro lado. Esfolamento vivo. Nesse método cruel, a pele da vítima era removida, muitas vezes enquanto ainda viva. Causava dor extrema e levava à morte por choque ou infecção. Garfo medieval. O garfo medieval, ou garfo dos hereges, era um colar com 2 garfos de metal, um sob o queixo e o outro no peito. Ele forçava a pessoa a manter a cabeça erguida, causando desconforto e falta de sono. A pessoa podia ser interrogada ou simplesmente deixada ali. Com o tempo, os garfos perfuravam o pescoço e o maxilar, até que a vítima não conseguisse mais levantar a cabeça. Dama de ferro, também conhecido como donzela de ferro, era uma câmara em formato de caixão com espinhos no interior, que perfuravam a pessoa quando a câmara era fechada. Tesouras de crocodilo. Um instrumento de tortura para cortar membros, com tesouras de bordas serrilhadas aquecidas, parecidas com mandíbulas de crocodilo. Era usado frequentemente contra trabalhadores metalúrgicos ou como punição para ladrões. Tortura chinesa da água. Um método em que gotas de água eram constantemente pingadas na testa de uma pessoa, com foco em fazer a vítima temer por sua vida a partir de algo relativamente inofensivo, causando sofrimento psicológico intenso. Isso podia levar a uma ansiedade extrema e até a loucura, tornando o gotejamento insuportável. Anjinhos. Bem conhecido como esmagador de polegares, são anéis de ferros com parafusos, por vezes presos a uma tábua, para apertar os polegares das pessoas interrogadas, esmagando-os com parafusos. Carrossel. Um dispositivo de tortura que girava a vítima em alta velocidade, causando desorientação, náusea e, potencialmente, danos físicos devido à força centrífuga. Se você curtiu esse vídeo, considere deixar um gostei e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Caso queira ter uma relação mais direta conosco, nos siga no Instagram e comente no vídeo. Um abraço e até a próxima.